Boa noite para a turma de expressões da natureza da linguagem. Essa é a nossa primeira videoaula. O objetivo é apresentar alguns elementos do artigo do Clifford Geertz, que foi enviado para vocês durante a semana passada e postado no Moodle. O artigo se chama Transição para a Humanidade. Então, o objeto do artigo é discutir justamente o processo que nos transformou em seres humanos, ou seja, parte do princípio de que todos nós somos animais e que houve algo que fez com que nós passássemos da condição de animais para a condição de seres humanos. E é essa a discussão fundamental do artigo. Em que momento da evolução, do processo de evolução dos seres humanos, da nossa espécie, esse acontecimento, em que momento ele ocorreu essa transição, esse processo de transição. Então, o autor começa mostrando que, ao contrário dos outros animais, nós somos os únicos que produzem cultura. E esse texto, ele vai mostrar a relação entre a cultura e a linguagem. Vocês precisam entender, por exemplo, que só existe cultura porque existe linguagem. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no elemento fundamental da linguagem, que é a transmissão de conhecimentos. Então, cultura é um conjunto de conhecimento acumulado por um determinado grupo humano, e só é permitido, só é possível que esse grupo humano acumule esse conhecimento porque ele possui linguagem. Então, o autor começa a se perguntar qual é a relação ou melhor, em que momento nós estivemos aptos a produzir linguagem. Aí ele vai um pouquinho mais a fundo e diz, e se pergunta, esse momento que nós passamos a nos tornar capazes de produzir linguagem aconteceu de uma hora para outra ou foi um processo lento? Então, existem teses ali que ele está discutindo. O texto parece difícil, ele tem uma linguagem rebuscada, principalmente para quem acaba de chegar na universidade, mas, na verdade, eu vou aqui tentar ajudar vocês a trabalharem, a entenderem melhor as ideias centrais, porque ele traz uma discussão interessante para a antropologia, mas para vocês que estão nessa disciplina de expressões da linguagem, o que interessa mesmo é entender como a linguagem é o elemento fundamental da cultura. Então, a relação entre a linguagem e a cultura. Eu vou começar dando exemplos para falar um pouco dessa relação. Nós, seres humanos, só conseguimos transmitir o conhecimento porque nós temos linguagem, nós já sabemos disso. A linguagem, por sua vez, ela só é possível porque nós temos uma capacidade que a antropologia chama de a capacidade humana de simbolizar. O que significa simbolizar? Então, é dar significado ao mundo. Simbolizar é você atribuir significado ao que te cerca. Por exemplo, nós nascemos num ambiente geográfico, biológico, num ambiente social, econômico, mas esse ambiente já está pleno de significados. Um grupo anterior à nossa existência, o grupo do qual nós fazemos parte, no qual nós nascemos, já construiu um mundo de significados sobre esses ambientes em que nós vivemos. O que o significado, qual é a matéria-prima do significado, digamos assim? É o símbolo. Então, se você tem, por exemplo, uma mesa, essa mesa que eu estou usando para gravar esse vídeo, por exemplo, se eu tiro essa mesa, para a minha cultura, na minha linguagem, ela é mesa. Se eu tiro essa mesa da maneira como ela foi construída e coloco em outro ambiente ou em outra cultura, essa mesa pode ganhar outros significados. Então, tem um filme bem interessante que talvez vocês consigam ver no YouTube, ou tentar baixar nessas plataformas de filme, que se chama Os Deuses Devem Estar Loucos. E ele fala justamente do significado. Ele fala do choque de culturas, de dois grupos humanos que se encontram em situações bem inusitadas, de guerra, de conflitos. Mas o fundamental, o filme começa com
uma garrafa de Coca-Cola que cai em uma aldeia. Essa garrafa de Coca-Cola, para nós, ela é uma garrafa de Coca-Cola para nós do mundo ocidental. Quando ela cai na aldeia, ela deixa de ser uma garrafa de Coca-Cola, porque naquele povo, naquela tribo, não existia Coca-Cola, não existe esse significado da Coca-Cola não é compartilhado por aquelas pessoas. Então a garrafa ganha outros significados e outras utilidades. Então é interessante que vocês puderem ver, é um filme muito engraçado. Eu tenho esse filme, de repente eu posso conseguir disponibilizar, eu vou tentar ver com a minha assessoria, porque eu preciso de assessoria para lidar com esse Moodle, se a gente consegue disponibilizar o filme na plataforma, ou conseguir um link para vocês acessarem no YouTube, como eu estou fazendo com esses vídeos. Vocês vão clicar no link e com certeza já clicaram, porque já estão assistindo a aula, e ele vai levar de vocês direto para o YouTube, onde estão postados as aulas, né? Onde serão postadas as aulas. Eu vou tentar fazer a mesma coisa com o filme, se eu conseguir localizar. É bem interessante para vocês entenderem o que é o significado. Então, o significado, ele é flexível. Por que o significado é flexível? Porque ele muda conforme a realidade onde ele está inserido. Então, o significante, que é a coisa em si, aquilo ao qual eu atribuo o significado, ele é sólido, mas o significante é flexível. Então a mesa, ela vai ser mesa, ela vai ter a mesma forma em qualquer comunidade para onde eu levá-la, só que ela vai, o significado que as pessoas atribuem a ela, os nomes inclusive, as utilidades inclusive, elas vão mudar conforme o grupo. Então esse é o princípio fundamental da linguagem. Quando os homens, os seres humanos, começam a emitir sons e atribuir significados a esses sons, logo se constitui uma estrutura para a linguagem, uma base para que a linguagem vá sendo construída, sendo elaborada e se tornando mais complexa, digamos assim. Então é preciso que a gente entenda então o link entre simbolizar, a nossa capacidade de simbolizar, de atribuir significado ao mundo que nos cerca, que é fundamental para construir a linguagem. Então a gente tem aí necessariamente que entender a capacidade de simbolização, a linguagem e a cultura. Então são três elementos vinculados. Então nós só conseguimos produzir cultura porque nós temos linguagem. Nós só conseguimos ter linguagem porque nós temos a capacidade de criar símbolos. Os símbolos, eles mudam de sociedade para sociedade, por isso que a linguagem, as línguas criadas pelos seres humanos também são diferentes em todas as sociedades. Existem muitas línguas diferentes porque existem formas de atribuir significados diferentes ao mundo. Então esse texto, que com certeza vocês sofreram para entender alguns aspectos e talvez não entendam todo, o fundamental é que vocês saibam que é importante entender que há um vínculo entre a capacidade de simbolizar, a linguagem e a cultura. E a pergunta do autor é: em que momento do nosso processo de evolução nós fomos capazes de produzir, surgiu a nossa capacidade de simbolizar, que deu origem à linguagem e consequentemente à cultura? Em que momento desse processo de evolução? Foi de um momento nós dormimos animal e acordamos seres humanos? Ou foi um processo lento que acompanhou a mudança do tamanho do nosso cérebro? Então ele faz um diálogo com zoologistas, ele faz um diálogo com pessoas que trabalham com biologia, os paleontologistas, para tentar entender de que maneira esse processo demarcou esse nosso salto. Foi um processo lento, foi um processo que acompanhou o aumento do nosso cérebro, ou de um dia para o outro a gente já adquiriu a capacidade de simbolizar. Então não se preocupem com a elaboração do texto, a sofisticação do texto, que realmente ele é um pouco rebuscado, porque os autores da antropologia dialogam com muitas teorias, né, quando escrevem um trabalho como esse, e parece às vezes um pouco difícil de entender. Mas aqui eu estou dando um roteiro para que vocês compreendam o texto.
Então é a capacidade de produzir cultura, né? A nossa cultura, ela depende da linguagem, que por sua vez depende da capacidade de simbolizar. Então, de que maneira que eu posso entender melhor essa capacidade de simbolizar? Digamos que se, por exemplo, os gestos ou os comportamentos ou aquilo que é considerado educado ou não educado em determinadas sociedades. Então, digamos, você está comendo em uma casa árabe, né? Em determinadas culturas do mundo árabe, você precisa, depois que comer, arrotar, né? E isso é algo que demonstra satisfação e de que você está satisfeito. No Brasil ou no mundo ocidental, se você faz isso, você é considerado grosseiro. Então, o significado que se atribui a um arroto, né, uma coisa que nós consideramos nojenta, mas que é natural, muda de sociedade para sociedade. Então, a partir daí, nós podemos entender também que o nosso corpo biológico, nós também construímos o nosso corpo biológico culturalmente. Os gestos, o nosso comportamento, a nossa forma de andar muda de sociedade para sociedade. Então, não só a roupa, né, não só o que está externo, mas até os nossos gestos são construídos socialmente. E para que a gente pense sobre isso, nós sabemos que os europeus, eles não são tão rígidos quando andam, quanto os homens europeus, né, quanto os homens brasileiros. Os homens brasileiros têm uma rigidez para andar, todo mundo sabe como o macho brasileiro anda, e os europeus são mais amolengados para andar, digamos assim. Então, nesse sentido, dá para a gente perceber que muda a construção dos nossos gestos, da forma como nós nos comportamos, andamos, olhamos, nos vestimos, muda de sociedade para sociedade. E a cultura, ela é o conjunto de todos esses processos. Tanto as regras que nós, por exemplo, nascemos e as regras já estão dadas, não significa que elas não mudem, né? Mas nós nascemos, já tem um conjunto de regras, de leis, de orientações de como nós devemos nos comportar. À medida que a gente vai crescendo, a sociedade vai nos moldando. Nós vamos descobrindo os significados daquele grupo, que aquele grupo humano construiu ao longo da sua história, e vamos nos familiarizando com esses significados. Isso é o aprendizado da cultura. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos a falar. Então, a linguagem, mais uma vez, é o nosso elemento de participação nesse mundo da cultura. É através da linguagem que a gente participa do mundo da cultura. Então, é através da linguagem que eu começo a compreender os significados que o meu grupo atribuiu no que se refere a Deus, à religião, ao corpo, ao gênero, às regras de comensalidade, a concepção de saúde, de doença. Então, eu começo a participar do meu mundo cultural com a linguagem. Por isso que é importante a gente ter uma disciplina no primeiro período que discuta a linguagem, porque a linguagem constrói realidades. Eu acho que eu disse isso na primeira aula, fiz alguma referência à disciplina, apresentando que a linguagem e os discursos que nós elaboramos constroem o real. Então, se as pessoas hoje predominantemente acreditam em Deus, né, e principalmente no Deus construído no cristianismo, isso foi transmitido através da linguagem, que criou uma cultura cristã. Então, para que a gente entenda a importância da linguagem, como ela cria realidades e como ela também pode desconstruir realidades, que existe essa disciplina. E essa disciplina vai colaborar para que vocês, no espaço de formação de futuros profissionais da saúde, que vocês utilizem também linguagens que favoreçam o acesso à saúde, ao conhecimento, à informação, e que se aproximem de pessoas que talvez falem uma linguagem diferente da linguagem de vocês, mas sempre com a intenção de compreender os significados que estão sendo colocados através da linguagem. Por exemplo,
digamos que você se forma enfermeiro e vai trabalhar numa comunidade do interior do Brasil, de pessoas mais simples, e que já tem o seu vocabulário para definir e apresentar doenças, né? Já tem uma anatomia, conhece uma anatomia popular. Então, dá nomes para o corpo que não são necessariamente os nomes da biomedicina, da nossa anatomia, da anatomia que vocês vão começar a estudar também. Então, exemplo, abdômen, né, que é um termo usado, um termo formal usado na biomedicina. Aqui no interior do Tocantins e boa parte do Nordeste brasileiro, as pessoas chamam de bucho. Ah, o meu bucho, né? Tô embuchada, significa gravidez. Então existe um vocabulário, uma linguagem que essas pessoas utilizam e que faz sentido no mundo delas. E quando você for trabalhar, depois de formado, numa comunidade que não é a sua, que usa uma linguagem diferente, que você tenha essa sensibilidade para respeitar, valorizar, dialogar, aprender com essas outras formas de interpretar o mundo e de apresentar, de definir, né, a realidade. Então, a disciplina ela tem esse objetivo, discutir a linguagem como produtora de realidades. E esse texto do Geertz, o objetivo dele esse texto, né, esse artigo, A Transição para a Humanidade, o objetivo é contribuir para que vocês entendam que a linguagem está diretamente relacionada com a cultura e que só existe linguagem porque nós somos capazes de simbolizar. Então guardem essa tríade, a capacidade de simbolizar, a linguagem e a cultura. Elas estão vinculadas. Eu vou fazer um vídeo a princípio de 20 minutos, só faltam 3. Amanhã eu vou tentar fazer mais outro vídeo de 20 minutos. Até porque eu tenho dificuldade de depois baixar esse vídeo para postar e eu ainda estou aprendendo a lidar com o Moodle. É uma realidade bem diferente para mim. Eu gosto mesmo de dar aula cara a cara, mas é o que a gente tem para hoje, né? Essa possibilidade de assistir às aulas à distância. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho no texto sobre esse aspecto, né, de tentar fazer essa relação entre a linguagem, o símbolo, a linguagem e a cultura. E não se preocupem com uma compreensão total do artigo. Tenham a preocupação de entender como o autor desenvolve suas ideias. Por isso que eu mandei aquele roteiro, porque vocês agora vão começar a se apropriar de uma forma de ler mais acadêmica. E essa forma de ler mais acadêmica, ela implica que você saiba o objetivo do autor, os argumentos que o autor está usando, a discussão teórica que ele faz e as conclusões. É sempre esse o caminho que você precisa tentar identificar dentro de um artigo. Você precisa seguir quando você vai fazer uma leitura acadêmica. Uma leitura acadêmica não é uma leitura de gibi, que também é legal, né? Ou uma leitura descompromissada, por exemplo, de um jornal. É uma leitura que exige que você tenha essa postura de tentar compreender o objetivo do autor, os argumentos que o autor usa e as conclusões. Lembra daquele modelinho clássico de como fazer uma redação? Introdução, desenvolvimento e conclusão? Então aqui nós chamamos na introdução, o autor geralmente apresenta o objeto e o objetivo. No desenvolvimento ele vai apresentar os autores com os quais ele concorda ou com os quais ele discorda, e na conclusão ele vai apresentar onde ele chega com a discussão que ele apresenta, né? Então, em síntese, não se preocupem muito com a parte difícil do artigo. Tentem entender o link entre simbologia, linguagem e cultura. A cultura é todo esse conjunto de orientações que nós recebemos quando nós nascemos. Então nós nascemos numa sociedade que já tem várias percepções, compreensões, leis, orientações que vão nos sendo apresentadas. E à medida que eu aprendo a falar, eu começo a participar desse mundo antes, ainda na barriga. Mas eu começo talvez de forma mais efetiva a interagir e a
opinar é me posicionar através da linguagem. O bebê também tem linguagem, lógico, eu não estou dizendo aqui que não tenho, mas essa linguagem vai sendo aprimorada, aperfeiçoada, junto com... e vai formando esse bebê, né? E nos torna o que nós somos, os seres que nós somos. Então é importante saber se a linguagem tem esse poder de nos formar como pessoas humanas e participantes de um mundo cultural. Ela também pode nos transformar em pessoas boas, pessoas que construam relações melhores, respeitosas, relações onde todas as pessoas tenham o seu lugar e sejam respeitadas na sua condição, na sua, entre aspas, diferença, porque na verdade ser diferente é normal, né? Ninguém é igual nessa sociedade. Então uma linguagem que silencia, violenta, agride, ela deve ser superada, desconstruída em prol de uma linguagem que favoreça, relações cidadãs, né, relações de construção de uma sociedade melhor. Então, eu espero ter contribuído com a leitura do artigo. Amanhã eu vou postar um outro vídeo apresentando um pouco sobre o outro artigo que eu enviei, tentando já fazer uma relação entre um e outro. Por enquanto é isso. Amanhã eu volto a postar mais um vídeo. Obrigada, um abraço, e eu espero que vocês estejam todos bem, junto com seus familiares e passando bem por tudo isso. Está muito difícil para todos, mas a vida segue, e a vida é sempre mais, e a gente precisa acreditar que viver vale a pena. E eu espero em breve encontrá-los cara a cara, e que a gente consiga, como brasileiros, enfrentar com coragem esse momento que nós estamos vivendo. Um abraço e boa noite.